Amados irmãos, como já vimos no primeiro vídeo dessa série que fala sobre psicologia, sabemos então já que a psicologia é um campo de estudos que surgiu no meio acadêmico no final do século XIX. Falamos dos seus antecedentes e também o cenário cientificista que ela surgiu com fortes influências naturalistas. Inclusive, aconselho você a ver esses outros dois vídeos sobre o tema. Mas agora, propriamente, vamos falar, dentre vários campos deste ramo do saber, vamos falar especificamente de três. O primeiro é a psicanálise. Claro que de forma breve, mas sem, claro, perder o tom. Mas a psicanálise é considerada uma das grandes forças que atuam sobre a psicologia moderna. Desde a sua criação, no século XIX, até os dias atuais, ela de fato vem fascinando as pessoas em todo o mundo. Isso porque a psicanálise ela se propõe a lidar com questões psicológicas de uma forma totalmente diferente, muito específica. Ela tem um objetivo do estudo da alma a partir de alguns pressupostos a qual eu vou falar. Mas a palavra composta, psicanálise, significa análise da alma ou tratamento da alma. A psicanálise, então, é o nome de um procedimento para a investigação de processos da alma, processos mentais, que são quase inacessíveis por qualquer outro modo. É um método baseado em campos investigativos muito difícil, né? Para o tratamento de distúrbios, chamado distúrbios neuróticos. E tem uma teoria por trás disso, um método e uma cura, que nada mais é que a maneira de observar, de interpretar e de intervir. Agora perceba o seguinte, o psicólogo ele vai observar a realidade, interpretar a realidade por pressupostos, claro, já estabelecidos como verdades, que será a maneira pela qual ele vai intervir curando. E quais são esses pressupostos? Como método terapêutico, utiliza um método interpretativo buscando o significado daquilo que está oculto no inconsciente e que se manifesta no consciente, através de palavras, por exemplo, atos falhos, sonhos, né? E toda a sua teoria está baseada em ciência? Claro que não. Está baseada em mitologia grega, um mito de Édipo, que foi, basicamente, né, um príncipe que matou seu pai e casou-se com a sua mãe, que era apaixonado ele por ela, por causa de um oráculo lá do templo de Delfos. E o jovem Freud, ele sentia medo do pai e um amor também, mas a sua mãe era super protetora, amorosa, por quem ele desenvolveu um apego apaixonado. Ele relata isso nos seus livros, né? Pelo menos nos seus escritos. Nesse medo do pai e a atração pela mãe formam o que faz Freud encontrar guarida nesse complexo de Édipo. Então, a psicanálise de Freud baseia-se nisso, e a partir disso, três conceitos fundamentais. Topografia da mente, que divide-se, no primeiro momento, inconsciente, pré-consciente e inconsciente. E o inconsciente está submerso e contém esses desejos e de memórias também traumáticas. E esses elementos podem ocasionalmente surgir no consciente através do que eu já disse, sonhos, expressões, atos falhos. E quem interpreta isso? A psicanálise. E o segundo ponto é a estrutura da mente, constituída pelos instintos de vida e de morte, que impulsionam e formam a personalidade. E o principal deles é a libido, é o instinto da vida, que sempre vai buscar satisfação sexual. Então, isto é o pressuposto de Freud, que é a autopreservação. Enquanto, outra questão é o instinto de morte, que direciona-se para a autodestruição ou agressão externa. E a dinâmica da mente, baseada nessas outras estruturas, que é o id, que são esses instintos básicos, que está relacionado a sexo, e o ego, que é o que media a realidade, e o superego, que é a construção de moral. Então, veja, constantemente isso está em conflito. E toda a neurose humana, que são os seus problemas apresentados por Freud, que são esses problemas mentais, como, por exemplo, ansiedade, depressão, fobia, obsessões, entre outras coisas, resulta no quê? Nesse conflito. Esse conflito interno, id, ego e superego. E o
ego, e o superego suprime os desejos do homem, os desejos naturais humanos, que seria, na visão de Freud, os desejos sexuais, os instintos mais básicos, como principal, nunca esqueça disso, é o sexo. E a neurose é quando isto é proibido e suprimido pelo ego e o superego. Sei, claro, que Freud não promove a liberação disso, e sim a sublimação, que é canalizar esses desejos para coisas positivas, como, por exemplo, agressividade. É melhor fazer um esporte canalizando nisto, isto é, gastando energia. Mas veja aqui, se a neurose é a supressão dos desejos primitivos, como se resolve isso? Como se resolve a neurose? Claro, liberando o homem para os seus desejos sexuais, que resolverá as suas neuroses. Claro que Freud cunhou termos científicos que o que de fato é termos religiosos, que nada mais é que pecado. Claro que o homem psicológico, então, ele busca bem-estar, e o homem religioso busca a salvação. Por isso que Freud quis afastar isso do cenário religioso. Veja que uma carta ao seu amigo, pastor luterano, Oscar Pfister, Freud expressou o desejo de proteger a psicanálise dos médicos e sacerdotes, buscando um meio caminho, uma nova forma de cura da alma secular. Freud foi um fracasso científico, mas um sucesso religioso. E, de fato, era isso que ele queria, meus amigos. O objetivo, então, de Freud foi fundar uma nova religião sem Deus. Isso, inclusive, a sua neta disse. Então, um psicanalista que é cristão, será que ele conseguirá ver o ser humano pelos pressupostos da psicanálise, porque ele tem essa formação, e, ao mesmo tempo, com os pressupostos bíblicos? Esta é a pergunta. Eles são autoexcludentes. Você deve seguir um ou outro. Como que você vai caminhar com os dois? Então, dentro da psicanálise, não existe santificação, e a redenção não é em Cristo, mas sim no analista. E depois surge uma nova modalidade de percepção, chamado a psicologia, né, analítica de Jung, que foi o pupilo de Freud. Ele discordou do papel estabelecido por Freud quanto ao libido, considerando que a energia vital do homem é generalizada e que o sexo é apenas uma parte disso. Ele rejeitou o complexo de Édipo, freudiano, e explicava o apego das crianças à mãe de outra forma, em termos de uma necessidade de dependência mais geral, né? Ele foi o grande influenciador da nova espiritualidade. É uma revolução que aconteceu na década de 60, uma revolução sexual que aconteceu com inúmeros fatores ali. Mas ele destacava a união dos opostos, relativizava os conceitos de certo e errado, masculino e feminino. É um mecanismo pós-moderno, né? Isso teve impactos nessa nova percepção que o homem vê Deus, né? Contrastando em oposição, inclusive, à fé cristã. E depois do fracasso, então, entre aspas, claro, dessas abordagens, porque embora foi um fracasso científico, foi um sucesso religioso, trazendo, então, danos imensuráveis ao cristianismo. E a maneira que o homem percebe as coisas, inclusive Deus e os relacionamentos estão psicologizados. O cristão, infelizmente, é psicologizado. Mas então surge o behaviorismo, que significa comportamento. Indica uma perspectiva dentro da psicologia que defende uma ciência do comportamento. Aqui costumam chamar de análise comportamental. E essa perspectiva nasceu em função dessa falência das propostas anteriores, de explicar o comportamento humano de uma perspectiva científica. E veja que os principais nomes dessa nova escola, o primeiro é Ivan Pavlov, John Watson e Skinner, né? Pavlov, inclusive, se você quiser pesquisar, é famoso por seu experimento em cães. E isso vai trazer a estrutura do pensamento dessa nova modalidade. Em síntese, para você entender, é o estímulo e resposta. Era só o que havia na vida humana, que tudo que é humano pode ser explicado dessa maneira por esta interação. Então, o homem, segundo o que eles dizem, é um animal treinável, conforme
estímulos que você dá a esse ser humano. Conforme então postulam, o ambiente era o fator determinante e fundamental para o adestramento do comportamento humano, de tal forma que todo o controle é exercido pelo ambiente. E prosseguem em direção a esse pensamento, a concepção de que se os ambientes forem melhores, as pessoas se tornarão melhores, e não os homens se tornando melhores para fazer o ambiente melhor. É claro que essa maneira de olhar para o mundo faz com que o eixo seja modificado, o qual a Bíblia diz que o homem foi, primeiro, afetado teologicamente, desobedecendo Deus. Portanto, foi afetado psicologicamente e, portanto, ecologicamente também. O ambiente foi comprometido na consequência desta escala. Por isso que a Bíblia diz, a partir do pecado humano, que a terra produzirá cardos e abrolhos. Veja que o behaviorismo diz que, consertando o ambiente, conserta o homem. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que precisa consertar o homem. Foi isso que os discípulos disseram. E foi exatamente ao contrário o que Cristo diz, que ele veio trazer o reino para primeiro dentro do coração do homem. E consertando esse homem, todo o ambiente será restaurado, segundo o que diz Romanos 8, que a terra geme com dores de parto, aguardando esta regeneração humana. Veja que isso fere terrivelmente os princípios bíblicos. E veja que um psicólogo desta linha, e ao mesmo tempo sendo cristão, ele vai atuar em um dilema. Tem muitas outras maneiras psicológicas de abordagem. Por exemplo, a escola funcionalista, estruturalismo, a psicologia humanista, o logoterapia, porém todas elas, as fontes são naturalistas ou reduz o homem. O fato é, queridos, que vendemos o prato de lentilha do cuidado da alma para mentes secularizadas, que negaram qualquer contato com o divino. À custa do quê? Claro que muitos pastores são vistos como simplesmente legalistas e declinaram demais, não estudaram, não estudam. E oferecem, na maioria das vezes, um procedimento de aconselhamento de almas pietista, que significa, você tem que orar, você tem que jejuar, vou orar sobre você, isso vai passar. Claro que isso é importante, mas qual é o procedimento, né? Tudo isso é válido, mas como proceder? Precisamos voltar ao verdadeiro aconselhamento pastoral, enraizado nas Escrituras e na sua suficiência, e crendo que ela, de Gênesis a Apocalipse, trata da alma humana. Ela é uma ferramenta poderosa que não deve ser substituída. É hora de reconsiderarmos como cuidamos das almas, mantendo um olhar crítico sobre essas influências seculares, que podem diluir a mensagem e a cura que só é promovido pela fé cristã. Claro, se o problema é fisiológico, a gente vai orientar para buscar os especialistas. Mas se o problema é da alma, o que a psicologia tem a ver com a alma? Eu vou terminar com um exemplo aqui. Imagina que alguém que representa a psicologia chega aqui e fala, pastor, que represento a teologia, ele chega e diz, pastor, eu quero congregar aqui. O certo é o pastor dizer, isso que cremos, está aqui as escrituras, as nossas confissões, e é assim que cremos. Mas não foi isso que aconteceu. A psicologia entrou com os dois pés na porta. Eles chegaram e disseram, pastor, eu quero congregar assim, eu sou assim que eu penso, os meus pensamentos são secularizados, humanistas, e se virem, eu quero entrar neste lugar. E o que o teólogo fez? Tudo bem, entre que a gente vai ver o que a gente faz. E houve uma integração. E essa integração, a teologia perdeu. Hoje as mentes não são religiosas, são psicológicas. E diferente disso, nós temos que dizer, não, vocês não vão entrar com esses pensamentos. Isto está nas Escrituras e devemos voltar a ela e crer de fato. Um pastor que prega lá do púlpito é o mesmo que pode descer de lá e lidar com tensões da alma. É um absurdo você pregar aquelas verdades e, ao mesmo tempo, descer daquele lugar e, quando alguém está com problema, você dizer, procure um psicólogo. Isto é inconcebível. O tratamento da alma está na suficiência das Escrituras. Nós precisamos crer de verdade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.